pelo chat. Tá, beleza. Vamos lá. Então, vamos nessa. Então, pessoal, a gente está chegando nos finalmente do curso, né? A gente vai falar agora sobre dois tópicos que eu acho muito importantes. A gente deve começar a falar hoje, essa semana e um pouquinho da outra, sobre a camada de enlace, tá? A gente deve ter mais entre 4 e 5 aulas no máximo. Eu vou também passar o trabalho final para vocês para mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. E aí eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou dar 3 notas para vocês, dos 3 trabalhos, vou pegar as 2 notas maiores, e isso vai formar a nota de vocês, de forma que vocês teriam 3 avaliações, né? E aí vocês teriam, assim a gente não precisa fazer uma final, e eu ganho mais tempo dando aula para vocês. Isso está ok para todos vocês? Coloca aqui no chat. Não entendi. Ao invés de eu dar P1, P2 e final, eu vou dar para vocês P1, vou dar 3 trabalhos, vou pegar as 2 maiores notas. O primeiro trabalho seria a lista? Vocês iriam ter 3 trabalhos, exatamente, Breno. Vocês iriam ter 3 trabalhos de qualquer jeito, só que eu teria que dar 3 trabalhos e uma prova final, ou seja, eu ia ter que perder uma semana de aulas, porque o período acaba na primeira semana de junho, confere? Confere, acaba dia 12. Acaba dia 12 de junho, tá? Então, né, para isso, ou seja, para o período acabar no dia 12 de junho, eu teria que estar com todas as coisas corrigidas e, no máximo, o trabalho ser entregue no dia 5 de junho. Concordam comigo? Para eu poder carregar e fazer uma final e os caramba 4. Isso não é um problema, tá? E a gente pode fazer isso. Só que eu acho que isso é prejudicial, né? Pode ser até que a gente acabe com uma semana antes, mas eu fico essa semana para poder corrigir os trabalhos, ao invés de fazer isso correndo, né? De qualquer jeito. Então, a minha proposta é que a gente dê umas 3 semanas para o trabalho final, para vocês entregarem o trabalho final, ao invés de daqui a uma semana e pouco, daqui a umas 3 semanas. E aí, ao invés de eu dar uma final, eu botaria esse trabalho como uma prova final, só que aí, ao invés disso, a gente teria, né, tipo, 3 avaliações, ficaria com as 2 maiores notas. O que vocês acham? Com as 2 maiores, né? Isso. Eu acho bom. Mas a gente vai ter essas notas antes do trabalho 3 ou vai ser só depois? Ah, provavelmente só depois, bicho. Ah, tudo bem. Provavelmente só depois. Gostaria de fazer, mas eu tô com 4 disciplinas. Eu mal consigo colocar os vídeos no canal. Hoje eu terminei de subir os vídeos de uma disciplina. Agora eu vou correr atrás das outras. Mas, assim, estamos trabalhando nisso. Mas o YouTube não me ama. O YouTube não me ama. Mas estamos seguindo em frente, né? E tô devendo os cursos do começo de maio. De maio desse mês, mas é isso que a gente está. Vou compensar esse negócio aí, né? Estamos trabalhando nisso hoje. Que mais? Então, eu acho que do ponto de vista burocrático é isso, tá? O trabalho final vai ser em grupo também. Vai ser em grupo também. Então, o que vai rolar, galerinha? Hoje eu vou seguir, né, com os trabalhos de vocês. Vou seguir com o conteúdo. A gente vai falar... A minha expectativa é falar sobre a camada de enlace e um pouco sobre rede sem fio. Eu acho importante vocês terem essa discussão sobre rede sem fio. Nessas próximas 2, 3 semanas aí. Eu acho que é relevante, tá? Para a gente poder ter essa discussão, ter essa... Eu acho que, tradicionalmente, o curso de rede vai do capítulo 1 a 5 do Kurosu. O capítulo 5 ele não trata de rede sem fio, né? Mas eu acho importante a gente falar sobre rede sem fio no cenário. Então, a gente vai tentar avançar algumas coisas que eu acho que elas são um pouco relevantes e tentar falar um pouco mais justamente sobre
justamente sobre rede sem fio, que é um dos aspectos da camada de enlace. Tá ok? Dúvidas, traumas ou desilusões? Sim, não, talvez, quem sabe. Foi uma. Tá ótimo, professor. Não tem problema não. Então vamos seguir em frente. Beleza. Estão vendo minha tela? Sim, perfeitamente. Eu tô aqui tentando redimensionar a tela. Na verdade, agora tá só metade dela. Agora foi. Justamente agora para eu poder ver também o chat, entendeu? Estou aqui abrindo o PDF. Então, na verdade, o que a gente vai ver aqui no capítulo 5, né? A gente chegou à conclusão, a gente viu que a camada de aplicação, ela compunha para a gente a mensagem, que era a aplicação de alto nível que a gente está vendo, né, dentro que a gente compõe, né, com o usuário final. Depois a gente ia para segmento, que é a unidade da camada de transporte, cuja responsabilidade é estabelecer a comunicação fim a fim e dar segurança sobre a comunicação. A gente viu os mecanismos do TCP e do IP, a gente falou sobre o Go Back N, falou sobre Select Repeat, né? Falou sobre Slow Start, falou sobre Congestion Avoidance. A gente foi para a camada de erro, né? Que a gente viu que hoje em dia ela se compõe de dois níveis, o Control Plane e o Data Plane, né? O plano de dados e o plano de controle. Quando a gente fala em redes tradicionais, esse plano de controle ele é distribuído e é dado pelos algoritmos de roteamento. Numa rede softwareizada, esse plano de controle ele é dado por um centralizador de informação. Ou seja, tudo que fica nos switches é a tabela de comutação, né? E é isso que faz. O objetivo da camada de rede é encontrar rotas entre duas redes. Os algoritmos poderiam ser intra-rede ou inter-rede, né? E a gente viu o BGP, falou do SPF, falou sobre vetor de distância. A gente não mostrou nenhum algoritmo de vetor de distância propriamente dito, né? Mas a gente falou que o RIP era, né? Discutiu essa questão, falou sobre o IP e o IPv6, a dificuldade de endereçamento, aprendeu a calcular uma subrede, né? Então, essas são questões que a gente tem muito claras, muito concretas. A gente teve uma aplicação do OpenFlow com o Sávio e viu a montagem de uma rede com o Gabriel, né? Então, esses seriam os objetivos na camada de rede. E a gente está indo agora para a última camada, a camada de enlace. A camada de enlace, ela é ela que ativamente vai encontrar a tua placa de rede. É ela que ativamente vai encontrar a tua máquina. Então, né, a gente está chegando na etapa final da nossa comunicação. Isso é uma amostra de que a gente está chegando na etapa final do nosso curso, né? Ao completar esses 5 capítulos, eu espero que vocês tenham um entendimento minimamente razoável sobre como a internet funciona e como é o processo de comunicação dentro de uma rede, né? De forma geral, tá bom? Então, os nossos objetivos aqui vão ser, né, entender os princípios por trás dos serviços da camada de enlace, fazer detecção e correção de erros a nível de camada 2, lembrando, a gente já faz isso a nível de camada de transporte, então eu discuti com vocês isso, que várias das coisas que acontecem na camada de enlace também acontecem na camada de transporte, então a gente vai ver que tem Go Back N, Select Repeat a nível de camada de transporte. A gente vai ver o que é o compartilhamento de canal de broadcast e nível de acesso múltiplo, né? Então, endereçamento da camada de enlace, né? Como é que a gente endereça as coisas na camada de enlace. A gente vai discutir alguns temas profundos, né? Qual é a necessidade da camada de rede, visto que a camada de enlace tem muito mais bits de endereçamento. As redes vai discutir questões de redes locais, particularmente a internet. Para vocês terem noção de como isso é importante, o primeiro livro que eu sempre falo para vocês desse livro, porque eu acho que foi um livro muito importante na minha formação, eu acho que foi um livro mais importante até mesmo do que o livro do Kurosi que eu li quando fiz o curso, foi o livro do Tannenbaum, primeira edição, de 1984. Nesse livro, Ethernet, que é a tecnologia que vigora hoje nos cabos de rede, no Ethernet, a parte de realmente, né, no livro do Tannenbaum, a parte de internet são 2 parágrafos dizendo isso parece uma boa ideia, vamos dar uma olhada de como isso vai se desenvolver no futuro. Então é muito interessante ver como nesse espaço de 35 anos a gente saiu de velocidade na ordem de K
para velocidades na ordem de dezenas de gigas, né? Ou seja, milhões de vezes mais rápido, com aplicações muito mais complexas. Ou como eu estava falando, hoje de manhã, eu estava conversando com um potencial aluno de doutorado, né? E o cara é peruano, e falou, Cláudio, mas o Rio de Janeiro é muito caro. Eu falei, mas durante esse período da pandemia, a gente está dando aulas remotas, então talvez seja uma oportunidade para você, de você começar a fazer as disciplinas remotamente, a tua pesquisa você faz aí do Peru. Aí você só vai vir aqui para a defesa, né? E que é uma ocasião bacana, você pode ficar e tudo. Então, realmente foi um processo... mostra, né, o quanto essa aplicação de rede, ela transforma, né, a nossa realidade. Né? E eu fico batendo tanto isso nessa tecla com vocês e com a galera do curso. Quem faz programação avançada, ou quem já fez outras disciplinas comigo, sabe o quanto eu acho importante isso, né? O quanto a tecnologia é capaz de modificar a nossa vida. Ela é capaz de modificar a sociedade em que a gente está inserido. E vocês, como alunos da UFRJ, têm que ter esse entendimento fundamental. O entendimento de que a vida de vocês, né, de que a tecnologia que vocês lidam modifica a vida não só de vocês, mas das pessoas à sua volta. Então a gente tem que trabalhar isso com muita consciência, né? Do que a gente está fazendo. Ah, Cláudio, isso quer dizer que a gente não deveria fazer coisas? Não, é claro que vocês deveriam. Uma situação, eu não sei se eu comentei com vocês ou com outra turma, mas uma situação que eu passei recente foi o seguinte: todo mundo, não sei se algum de vocês sabe, mas eu apadrinho diversas equipes de competição aqui na UFRJ. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é um complemento da formação de vocês, que eu acho que é muito, muito relevante. Uma delas é a Nautilus, né? E eu estava falando com a galera da Marinha sobre o projeto da Nautilus, é um AV, um submarino autônomo, patati patatá. E tô vendo, não, ele serve para você, a ideia é que evolua tanto o projeto, que a gente consiga fazer tarefas muito específicas. Imagina você poder consertar um tubo, né, de óleo no meio do mar, sem você precisar arriscar a vida de um mergulhador. Patati patatá, que coisa legal, né? IA, e patati, robótica, e amor ao próximo, e patati, e patatá. E beleza, o cara falou, porra, que legal, velho. Você está fazendo um torpedo. E eu olhei assim e falei, eita, sim, isso. De certa forma, é. Então, assim, a tecnologia, ela tem uma série de vicissitudes que é muito complicado, né, da gente pensar. Ao mesmo tempo que a gente pensa, né, em determinadas restrições, né, como é que a gente protege, né, a nossa tecnologia de efeitos maléficos, né? Ou, né, o que eu sempre falo para vocês, né? O Mark Zuckerberg não começou com o Facebook pensando, eu vou vender os dados das pessoas, né, e vou ganhar muito dinheiro e alterar, né, as eleições dos Estados Unidos. Não, mas isso começou como uma rede social, uma coisa muito mais inocente, e as coisas vão tomando proporções. Então a gente tem que ter muito essa discussão, principalmente num cenário de mundo que é totalmente onipresente a questão que a gente tem, né, da discussão sobre rede. Tá bom? Sobre isso, dúvidas, comentários, traumas ou desilusões? Não? Então vamos seguir em frente. Eita. Então, né, vamos começar. Né? Então, qual é a terminologia? Os hospedeiros e roteadores vão ser chamados de nós, né? Os canais de comunicação adjacentes ao longo do caminho vão ser chamados de enlace, com fio ou sem fio, né? E um protocolo um pacote da camada 2 chamado de frame. Então, lembra o seguinte, né? Isso aqui é caveira. Slide 3 é uma caveira, né? Na camada de aplicação, mensagem, na camada de transporte, segmento, na camada de rede, datagrama, por isso uma rede de datagramas, na camada de enlace, quadro. Tudo isso chamado genericamente de pacote, para que vocês, né, não percam a terminologia que é lançada em vários artigos e coisas assim. Então, a camada de enlace responsável por transferir os datagramas, né, encapsulados dentro dos quadros, né, entre nós, fisicamente adjacentes. Aqui a conexão é física, ela não é lógica. Né? É claro que existe um componente lógico, mas a conexão ela é ponto a ponto. Então, é a conexão da tua placa de rede até o teu switch, do teu switch até o roteador,
né? E por aí vai. Ontem, por exemplo, eu estava brincando aqui em casa e eu tenho o Raspberry Pi 3, eu instalei uma aplicação chamada Rasp App. O que é o Rasp App? Ele transforma o teu Raspberry Pi num app, né? E para que eu fiz isso? Para que onde quer que eu esteja, né, eu possa utilizar o meu Raspberry Pi, né, para poder me comunicar com alguma outra rede adjacente, né? Ou eu possa, né, botar um firewall nele, ou eu possa acessar ele via SSH, né? Então essas coisas que eu acho que são relevantes, que são interessantes da gente ter, né, com o dispositivo. Né? Então, assim, você poder ter acesso a esse tipo de elemento, você ter acesso a esse tipo de dispositivo, isso é interessante, eu acho que isso também é muito relevante, né, de forma que a gente venha a trabalhar, tá bom? Então, a comunicação que eu faço com o meu Rasp App, na verdade, é uma comunicação de camada de enlace. É o meu computador se comunicando com o meu AP. Né? AP vem do termo Access Point, ponto de acesso, que é o elemento que comuta em rede sem fio. Tá? A gente vai ver mais quando eu falo sobre rede sem fio. Então, né, a camada de enlace, o contexto aqui, né, um datagrama pode ser transferido por diferentes enlaces, né, Ethernet no primeiro, frame relay, enlace intermediário, 802.11 no último, ou seja, conforme eu trafego pela rede, eu posso ter diferentes tipos de camada física que eu estou trafegando, né, Ethernet, rede sem fio na sua casa, vai para uma fibra ótica até a operadora, Ethernet ou fibra ótica dentro da operadora, né, para sair numa rede cabeada, numa rede sem fio, num 3G do outro lado. Então, cada protocolo da camada de enlace vai estar provendo diferentes serviços. Ou seja, a camada de enlace, ela está vendo as vicissitudes físicas. E a camada de enlace, ela acaba sendo definida pela I3E. Vocês sabem o que é a I3E? Não? Ninguém? Morreram? Tá. Então, um sabe o que é I3E. Beleza. Professor, É um instituto... eu sei o que é, mas eu não sei explicar, sabe? É uma, entre aspas, organização científica que padroniza e é um instituto de conhecimento, engenheiros algo do elétricos tipo e assim. eletrônicos, né, uma organização mundial que ela visa, né, discutir engenharia no seu ponto de vista mais amplo. A I3E, ela não é única e exclusivamente de computação, mas de qualquer coisa que envolva engenharia elétrica e engenharia eletrônica, né? Então, né, há muitos dos padrões, principalmente da camada física e de enlace, onde você vai lidar muito com circuito e software base, são definidos pela I3E. Inclusive, o protocolo de rede sem fio, que a gente comumente chama de Wi-Fi, a gente vai ver que ele vem de um termo chamado de Wireless Fidelity, né? Wireless Fidelity quer dizer você ser compliance, ou seja, você adotar o padrão I3E, 802, que é o grupo de trabalho para redes, 11, que é o grupo de trabalho para rede sem fio. A nossa rede Ethernet é baseada no padrão I3E 802.3. Então, existe uma família de padrões I3E 802, né? A família I3E 802 está relacionada à rede de computadores. Então, eu sugiro vocês darem uma olhada na página do I3E e lá tem diferentes padrões. Esses padrões são relativamente caros da gente utilizar, tá? Mas é isso que faz. Quais são os serviços da camada de enlace? O que a gente chama de enquadramento, que é a delimitação do quadro, ou seja, ele vai encapsular o datagrama e adicionar um cabeçalho, implementa o acesso ao canal se o meio for compartilhado, ou seja, vai ter protocolos de compartilhamento, quem pode falar e quem não pode. Né? Esses protocolos eles são simples no nível cabeado, mas eles são mais complicados a nível de rede sem fio. Né? Endereços físicos, que a gente são chamados de endereços MAC, vão ser utilizados. MAC vem de Medium Access Controller, controle de acesso ao meio. Né? Então, são endereços da camada MAC, endereços da camada de controle de acesso ao meio. Esses endereços são endereços de 48 bits, onde metade desse endereço vai ser definido pelo fabricante e metade desse endereço é definido pelo dispositivo único, né? E vão ser usados os cabeçalhos para identificar origem e destino de quadros, enlaces multiponte, e é diferente do endereço IP. Aí fica a pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Que aí eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Por que eu não posso usar o endereço MAC para rotear?
E depois a gente vai discutir mais sobre isso. A entrega é confiável entre nós adjacentes, a gente já aprendeu sobre isso no capítulo 3, né, o capítulo de TCP. É raramente usado em canais com baixas taxas de erro, como por exemplo fibra ótica, mas em canais sem fio, onde eu tenho altas taxas de erro, a gente vai ver que isso é bastante utilizado sim, né? Então, os serviços mais comuns vão ser o controle de fluxo, mais uma vez a gente já viu isso com o TCP, detecção de erros, né? Erros causados são por atenuação do sinal e por ruído, a gente vai ver que isso é muito comum em rede sem fio, correções de erro, né? E os conceitos de half duplex e full duplex. Na verdade, são 3 conceitos: simplex, half duplex e full duplex. O que é uma comunicação ser simplex? Quer dizer o seguinte, que o mesmo meio ele só serve ou para transmitir ou para receber. Você não pode usar o mesmo meio para as duas coisas, né? Não sei se vocês já fizeram a brincadeira do barbante, né, no copo de papelão, quando vocês eram pequenos. Sabem o que eu estou falando? Já, com certeza. Então, beleza. Isso é um meio simplex, né? Onde você fala, você não escuta, né? Porque você teria 2 copos com como você está falando, o teu coleguinha botou na orelha, o outro teu coleguinha está falando, você colocou na orelha. Então, o mesmo barbante, ele não é utilizado para as duas coisas, tá? Agora, por exemplo, se vocês só tivessem um copo e um barbante, né? 2 copos e um barbante. Então, na verdade, quando um fala, o outro escuta, né? Quando o que estava escutando passou a falar, o outro cala a boca e passa a escutar. Esse seria um meio que é chamado de half duplex. É o mesmo meio de comunicação. É usado tanto para transmitir quanto para receber, mas não ao mesmo tempo. E o meio full duplex é o seguinte: você transmite e fala ao mesmo tempo com o mesmo meio de comunicação, e é o que a gente tem com os cabos de rede hoje em dia, né? Ah, Cláudio, mas como isso é possível? Se você falou que isso é sinal elétrico, e eu aprendi lá em física que quando 2 pulsos elétricos se emitem, eles podem se anular, como se for, ou quando eu faço isso com onda sonora, a mesma coisa. Eu sei, o que a gente faz é que a gente põe mais fios dentro de um cabo de rede e transmite em paralelo. Cláudio, mas isso é roubar. Então, né, onde é que a camada de enlace vai estar implementada? Em cada um dos hospedeiros, né, ou seja, no teu computador, né, e em cada enlace implementado pelo adaptador, que vem de NIC, Network Interface Card, ou seja, né, se você pega o teu celular, hoje o teu celular é um elemento que tem pelo menos 3 endereços MAC associados. 1, da tua placa de rede sem fio, 2, da placa de rede 3G, 4G, e 3, o outro que vai ser da placa de rede Bluetooth, né? Então, né, eu tenho para cada um desses elementos, né, eu vou ter, né, um endereço MAC associado, está conectado diretamente ao barramento do sistema hospedeiro, combinação de hardware, software e firmware, ou seja, eu tenho um software base, e escrever esses protocolos ele não é difícil, mas também não é trivial, você tem que ter um conhecimento base disso, né? Quando você é um engenheiro, o que eu espero de quem faz engenharia eletrônica, né, de quem faz, né, engenharia de computação, né, principalmente em termos mais leigos, é que seja capaz de escrever software base, né, que seja capaz de programar esse tipo de questão, né, em software base. Isso é uma verdade absoluta? É claro que não, gente. Nada nessa vida é uma verdade absoluta. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem uma expectativa, né, de que isso se concretize, porque isso é uma área que tem muita gente trabalhando, né? Em que precisa, né? Cada ano são lançados novos produtos, esses novos produtos precisam de gente escrevendo código para ele. Ah, Cláudio, mas tem um monte de código pronto, né? Vocês já sabem, vocês já não são mais crianças, conseguem saber que não existe código pronto. Existe código que você precisa customizar, e, em geral, customizar dá tanto ou mais trabalho do que fazer código pronto. Então, como é que funciona a comunicação entre 2 adaptadores de rede? O adaptador de rede, ele faz esse processo de comutação, né? Então, o lado transmissor vai encapsular o datagrama, ou seja, o elemento, o pacote que veio da camada de rede, né? Vai adicionar bits de verificação de erro, transferência confiável e controle de fluxo, porque pode ser que isso tenha sido trafegado via UDP, a gente sabe disso, né? E o lado receptor vai verificar os erros, o transporte confiável, o controle de fluxo, vai extrair o datagrama e passar para o nó receptor, passar para a camada superior, tá? E aí a gente vai ver agora um monte de pequenas coisinhas, né? Que são relevantes para a gente trabalhar, né?
ao longo do nosso curso, né? Como, por exemplo, falar sobre detecção de erros e protocolos de múltiplo acesso, né? Deixa eu secar. Então, né? Existem livros inteiros sobre protocolos de detecção de erros, sobre correção de erros, né? Essa é uma área que tem ampla literatura, que tem muita oportunidade de trabalho, que é muito complicado, assim, que é muito importante se criar coisas novas, principalmente em comunicação, né? Tem lugares onde a comunicação é complexa, então corrigir erros evita a retransmissão, tá? Então, né, você vai ter o que a gente chama de EDC, bit de detecção e correção de erros, ou seja, bits de redundância. Então, na verdade, em alguns cenários onde a comunicação é complexa, eu deveria ser capaz, né, de ter mecanismos que encontrem os erros dentro do meu quadro para que eu possa substituir. Então, os dados têm que ser protegidos pela sua verificação de erros, podendo incluir alguns campos de cabeçalho. A detecção de erros nunca é 100% confiável. Por que senão? Porque você não tem como dizer exatamente o que é um erro. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com transmissão de vídeo. O meu mestrado ele aconteceu entre 2008 e 2010, numa época que o Android estava começando a surgir no Brasil, né? Então, né, eu tinha, na verdade, um celular da LG, né, para vocês verem quanto tempo isso tem, que era o LG Messenger, né, que era um celular slide que mandava mensagens. Então, qual era a ideia do meu mestrado? Você poderia querer fazer uma comunicação via celular, uma videochamada, o teu elemento de videochamada, ele era um cocô, né? Ele tinha pouquíssima capacidade de transmissão, muito parecido com o IoT hoje em dia. Então, o que você poderia acabar tendo que fazer? Você poderia acabar tendo que tentar, tipo assim, você retransmitir serial que era muito custoso, naquela época a banda era um negócio muito caro, então, e corrigir, talvez você não tivesse processamento. Então, eu tinha que escolher como avaliar, né, a correção de erros desse cenário. Existem várias formas de você avaliar que um pacote está errado. A primeira forma, e a forma mais óbvia, e ao mesmo tempo a forma mais idiota, é a seguinte, é o que a gente chama de métodos de referência completa. O que é um método de referência completa, Cláudio? O método de referência completa é um método que você tem a cópia final do que você quer transmitir. Cláudio, mas isso é estúpido. Ninguém transmite um arquivo, né, para ter a referência completa. Na verdade, uma das formas de você fazer isso é você transmitir elementos por um canal seguro, e esses elementos do canal seguro vão ser chamados de elementos de referência, né? E aí você compararia, né, com alguns elementos, né? Isso teria, né, seria uma forma de você avaliar estatisticamente. Uma forma é chamar de trabalhar com referência reduzida. Você trabalha com porções da imagem, da voz, para você comparar. E eu trabalhei num conjunto de elementos chamado elementos de ser referência qualquer. Você transmite o vídeo e só pelo vídeo transmitido você tem que chegar à conclusão de que você teve erros, né, da transmissão. Cláudio, mas como é que você chegava nessa conclusão? Em imagens é relativamente fácil, né? Tudo que segue em leis de física, né? Então, na verdade, quando você pensa em cor, né, se você tira foto de alguma coisa, você não tem transições de cores muito abruptas entre pixels, né? Mas entre conjuntos de pixels é que você vai ter transições. Então, essas transições é que devem ser consideradas erros, né? Então, na verdade, Cláudio, mas, por exemplo, se você tem a foto de uma camisa com a cabeça de uma pessoa, a transição é muito abrupta. Então, o que a gente fazia? A gente aplicava um filtro e sobre as regiões do filtro, a gente, né, faria o cálculo desses diferentes grupos, desses diferentes erros. E aí você teria, né, uma conjunção em relação a isso. Tá? Então, existem, e esse é só um exemplo, né, de algoritmos de detecção de erros. Então, da mesma forma que eu conseguia detectar, eu conseguia aplicar um algoritmo de correção para poder melhorar, né, imagens, né, principalmente porque eu trabalhava com contraste. Então, essa detecção e correção de erros passam a ser muito importantes em cenários onde você vai ter realmente restrições. Né? Então, eu vou estar sempre buscando fazer isso e existem alguns proprietários. Por exemplo, eu tenho verificações de paridade, né, onde eu vou buscar a entrada de dados e detectar erros em um único bit, onde eu vou ter N bits de dados, eu vou tentar, né,
manter, né, dizer que cada um dos canais, eles vão ter que ter a soma entre os canais, eles vão ser... eles vão ter que ser paritários, né? Ou seja, eu tenho que garantir que a soma entre os canais se mantém constante ao longo do tempo, né? Eu tenho que garantir, por exemplo, que a soma dos meus bits, ele dá 1 ou dá 0, ou seja, eu tenho que saber o último elemento do vai 1, isso é uma forma de detecção. O checksum que a gente viu é uma forma de detecção de paridade, né? De certa forma, né? Porque na verdade estou detectando vários bits, e esses são elementos que são, né, formas de você trabalhar. Eu posso fazer essa detecção multidimensional se eu dividir ele por palavra de dados, né? E aí é só verificar as somas com vai 1 desses elementos. É uma forma que a gente faz, e eu faço a detecção. Isso é 100% confiável? Com certeza não, porque pode ter vários outros. O de soma, por exemplo, se 2 bits virarem, dá merda. Os bits podem simplesmente, né, errarem de uma forma que dê certo, né? Sim. Mas se tiver errado, com certeza está errado. Concordam? Então a ideia é justamente essa. Se estiver errado, com certeza ele vai aparecer errado. Não, essa frase ficou muito ruim de falar. Não é que se tiver errado, com certeza vai estar errado. É que se o bit de paridade não corresponder a isso aqui, é porque houve um erro. É isso que eu quero dizer, tá? Então, o objetivo do checksum, soma de verificação, é realmente detectar os erros. A gente já viu isso no capítulo 3, né? Trata de segmentar o conteúdo em conteúdos de 16 bits e fazer as somas, só que sem o vai 1. Né? Fazer as somas sem o vai 1, a gente viu que é fazer o complemento a 2. Então, a gente tinha isso até no UDP. Então, a gente sabia que tinha checksum no TCP, tinha checksum no UDP, e a gente vai ter um checksum associado em alguns protocolos de camada de enlace. Ué, Cláudio, não são todos, não. A gente vai ver que em alguns protocolos de rede sem fio, particularmente o Bluetooth ele trata esquemas de correção de erro um pouco mais sofisticados, por causa do custo que é transmitir para o Bluetooth. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Poxa, Cláudio, mas eu não sei sobre o Bluetooth. Claro, dá tempo da gente ver isso no curso? Não, não vai dar tempo. Mas se vocês quiserem, lá no meu canal tem vídeos sobre Bluetooth, sobre 802.15.4, tem vídeos sobre 802.11. Sobre 802.11 eu devo falar um pouquinho com vocês, mas sobre os outros, infelizmente, não vai dar. Existe uma disciplina própria para isso, que é a disciplina de rede sem fio, mas eu não tenho ministrado mais essa disciplina faz um tempinho, justamente para a gente poder, né? Porque, galera, gostaria muito, mas está complicada a minha vida está difícil, não consigo dar todas as aulas possíveis, né? Então, eu costumo dizer que existe um trajeto, né? Você faz rede sem fio, você faz IoT e você tem uma visão muito ampla de onde as redes surgiram hoje. Existem outros cursos, como redes de alta velocidade, qualidade de serviço, né? Roteamento na prática, né? Onde você vai realmente trabalhar mais essas diferentes redes do ponto de vista do trabalho da Cisco, desenvolvimento para redes, né? Ou seja, daria para fazer um curso de graduação inteiro só tratando do tema de redes e segurança, né? Que é muito importante hoje em dia. Eu não sei como é que vocês conseguem sair de um curso de graduação sem ter cursado pelo menos uma ou duas disciplinas de segurança, né? Mas é que são tantas coisas que vocês têm que aprender que esse é só mais um dos muitos caminhos que vocês deveriam poder seguir, né? Mas vocês sabem, né, que eu sou super a favor de uma universidade 100% aberta para que a gente possa ter muitos conteúdos. Então, os meus conteúdos estão abertos no meu canal para aqueles que queiram ver, para aqueles que queiram, né, transmitir. Tá bom? Então, fica aí, né, o conselho, né? Quem quiser ver, tem material lá no canal para a gente transmitir. Então, o receptor é que decide se houve um erro ou não, né? Então, e através do cálculo do checksum, e a gente já viu como isso funciona, né? A gente está vendo a checagem de redundância cíclica, né? O CRC é uma outra forma de eu fazer isso, tá? Então, há uma diferença entre o checksum. Estou botando aqui no chat, a diferença entre o checksum e o CRC. O CRC é muito parecido com a questão do bit de prioridade, que eu mostrei ali para vocês. É uma codificação de detecção de erro mais poderosa, é o que o Bluetooth usa, por exemplo. Ele vê os bits dados, que a gente vai chamar de D, como um número binário, e é escolhido um gerador G qualquer, que vai ter R mais um bit.
E o objetivo é escolher R bits de CRC, né? De modo que essa tupla D e R seja exatamente dividível por G módulo 2, porque é binário, tá? Onde o receptor vai conhecer G, divide D sobre R por G, e caso o resto seja zero, detectado erro, né? Então, na verdade, tudo que eu faço é tentar encontrar uma paridade entre os bits X, essa operação, né? D, né? Do binário elevado a R de Shor com R, ou seja, eu realmente poder encontrar uma paridade entre esses bits e essa soma eu poder detectar alguma vulnerabilidade, alguma particularidade. Ou seja, na verdade, só uma operação binária, né, que eu vou fazer entre trechos dos meus bits. Tá? De que é uma divisão em binário? É eu segmentar os meus 10 bits por esses R bits e realizar essa checagem entre essas paridades. Então, faço a checagem, o resultado disso eu checo com outro elemento até que eu consiga, né, trabalhar. Tá? Então, é largamente utilizado no Ethernet, no 802.11 e no ATM. ATM é um protocolo de circuito virtual, né? E é utilizado até hoje, é um dos elementos mais importantes que a gente tem de comunicação. Então, aqui é o exemplo, né? Então, se eu quero aqui 2R Shor de R, isso aqui vai virar NG. Então, olha só, eu vou dizer que eu tenho minha palavra de dados, por exemplo, com 1001. Então, aqui eu vou dividir isso, esse valor aqui, que é o meu D. O meu R são 3 bits, ou seja, eu vou estar sempre buscando esse R aqui de 3 bits. Então, 1001 dividido aqui por 1111, vai vir eu vou tirar esse elemento daqui, o resto ele vai estar aqui. Então, na verdade, tudo que eu faço são somas sucessivas para verificar o que eu consigo tirar ou não dentro desse meu elemento. Não? Então, é só isso que a gente vai buscar. É essencialmente esse valor que a gente vai buscar, né, dentro do nosso trabalho. Tá? Então, essas somas é o que eu quero buscar por aqui para chegar à conclusão se esse resto aqui existe. Se esse resto aqui for zero, eu tenho um erro. Se o resto não for zero, esse é um exemplo válido. A implementação, por que a gente faz isso? Porque a implementação em hardware é muito simples. Então, vários dos protocolos que a gente faz, eles são feitos porque nos anos 80 eu não consegui implementar as coisas em software, por causa das limitações que o software tinha. Então, você vai ver que muita da galera dos anos 80, 70, que programa até hoje, eles vão ter um grande afã pelas linguagens de baixo nível, simplesmente por uma questão de desempenho, né? Por uma questão da velocidade, porque na prática o que acontecia era essa implementação. Para vocês verem como isso não é muito não recente, entre 2009 e 2010, eu estava trabalhando no meu mestrado, né, num projeto com o professor Aguiar, e a gente estava trabalhando com uma empresa, né, em termos de pesquisa, com o protocolo deles, e eles usavam o MPEG H264, que é um codec de vídeo, né? E eles usaram isso desde o começo. Só que as implementações de software eram tão ruins do H264, que muitos dos softwares de videoconferência entre 2008 e 2010, eles, na verdade, usavam circuitos próprios para fazer decodificação de vídeo H264, porque as implementações de software eram tosquíssimas, né? Conforme o tempo foi passando, os computadores foram aumentando o poder de fogo, né? E os decodificadores foram ficando melhores. Mas eu estou falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás. A maior parte de vocês já era bem... Quer dizer, a maior parte de vocês não. Todos vocês já eram vivos e bem vivos, né? Vocês já eram criaturas conscientes do universo ao redor de vocês. Então, né? Isso não faz tanto tempo assim que as coisas são assim e vão surgir, né? A gente hoje, já falei para vocês, a gente tem a CPU, né? A gente depois gerou a NPU, né? A GPU, né? E hoje em dia a gente já começa a falar sobre, né, NPU, é uma Network Processing Unit. Isso surgiram as TPUs, né, que as Tensor Processing Unit, que elas estão surgindo, né? E como eu falei para vocês, o 6G seria o 5G mais IA aplicado na rede. Protocolo de acesso múltiplo, né? A gente vai ver vários tipos de protocolos, né? Como os protocolos ponto a ponto,
que é chamado Point-to-Point Protocol, que é para acesso discado, e conexão entre o switch Ethernet e o hospedeiro, né? Protocolos de broadcast, ou cabo ou meio compartilhado, que é o Ethernet tradicional, o upstream, né, de cabo coaxial, lã sem fio, satélite, e entre outros, né? E, na verdade, a gente está sempre trabalhando com o PPP e com o Ethernet. E a gente vai, né, lidar um pouquinho com esse tipo de coisa, né? Então, só um instantinho. Calma aí, pessoal, vou pegar um gole d'água, só um instantinho. Desculpa, pessoal, eu precisei pegar água. Então, né, dessa questão dos protocolos, né, ponto a ponto e broadcast, a gente vai ter duas visões diferentes. No protocolo ponto a ponto, a gente vai estabelecer a comunicação entre o hospedeiro e o switch, né, ou seja, entre o host e um elemento acima, e o protocolo de broadcast. O que isso quer dizer? No protocolo ponto a ponto, eu tenho que conhecer para quem eu vou mandar. No broadcast, eu mando para todos e a pessoa responsável por esse pacote é que vai se identificar. Cláudio, mas isso não gera um problema de segurança? Gera. Isso gera vários problemas de segurança, né? Quem aqui já ouviu falar do conceito de placa de rede promíscua? Eu talvez tenha ouvido esse nome, mas eu não... O que é uma placa de rede promíscua? É uma placa que diz o seguinte, ao invés de dizer, esse pacote não é para mim, ela diz para todos os pacotes, com certeza é para mim. Então, se você usa um software como o Wireshark, né, você conseguiria, principalmente numa rede aberta como o do NCE, inclusive, remontar chamadas de áudio. Cláudio, mas isso... Tá, não. Eu acabei de receber uma mensagem no YouTube que um dos meus vídeos do canal sobre COPE e MQTT recebeu uma restrição de idade. Ensinar redes realmente é um negócio pornográfico, provavelmente. Mas tudo bem, a gente segue, né? Segue em frente. Ai. Complicado. Deus do céu. Onde é que eu tava, gente? Fiquei até com raiva agora. Eu tava citando sobre as placas de rede promíscua, não é isso? Sim, não? Montar pacote de áudio. Então, por exemplo, se eu tenho um tráfego que está na minha rede sem fio, pega uma rede como a NCE, por exemplo, que é uma rede aberta. Cláudio, o que é uma rede aberta? Uma rede que você não precisa nem de senha para se logar, né? Então, uma rede, por exemplo, de um ambiente qualquer.
né? E aí um cara vem com uma placa de rede promíscua, né? Cláudio, como é que eu deixo a minha placa de rede promíscua? É uma forma de habilitar, é uma configuração, é bobagem, é um comando de uma linha para você fazer isso. Basicamente, tem várias formas de você fazer isso. Então, o cara passa a receber todos os pacotes que estão naquele e-mail aberto. Aí no Wireshark, ao receber todos os pacotes, ele te permite remontar o fluxo. Os fluxos que são criptografados, você não vai ter acesso. A não ser que dentro dessa captura, você tente aplicar algum ataque de força bruta. Então, caros colegas, né, o que eu tenho para vocês é o seguinte, né? Tomem cuidado com o que vocês usam em redes abertas. Claro, isso quer dizer que você recomenda para a gente usar uma VPN? Depende, né? Talvez uma VPN seja uma boa ideia, né? Mas qual VPN você recomenda para a gente? Eu sempre recomendo que vocês façam a própria VPN de vocês. Cláudio, como eu faria isso? Um DNS dinâmico, né? Um APzinho na sua casa e um OpenVPN para vocês trocarem tráfego com a própria casa de vocês. Cláudio, mas isso é o melhor cenário possível? Não, não é o melhor cenário possível, mas é melhor do que nada. Mas eu recebi o NordVPN, eu vi isso, né? Eu gostaria de saber, né, o NordVPN, né, o que eu vi um vídeo lá no YouTube. Beleza. Você viu o vídeo lá no YouTube. Mas é uma empresa como qualquer outra, né? Você não sabe para quem que eles estão vendendo seus dados, tá? Então, ou se eles estão vendendo seus dados, também não vou maldizer eles à toa. Então, essas são formas, né, de que a gente tem de trabalhar. Cláudio, mas no cabo isso não é muito complicado. Não, realmente no cabo isso é menos complicado do que no sem fio. Poxa, mas então é melhor a gente usar rede cabeada. Talvez, entre aspas, não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas esse problema pelo menos você tem. A não ser que a pessoa coloque no meio do caminho um hub. Quem aqui já usou um hub? Sabe o que é um hub? Tá, então o que o hub faz? Ele replica o mesmo, partindo do pressuposto, né, que até o caminho de redes é um caminho de broadcast. Então o que o hub faz? O que entra por uma placa é replicar. O que entra por uma interface de rede é replicado para todas as outras interfaces. Então, uma forma de você fazer o mesmo elemento, né, fazer uma determinada coisa, né, fazer o mesmo efeito de uma placa de rede promíscua, é você botar no meio do caminho, entre o switch, né, e usuários finais, você botar um hub. Isso permite com que você, né, consiga replicar o tráfego. E os hubs hoje em dia são baratos, você consegue comprar um switch caseiro e botar ele em operação em modo hub e você ter essa captura de tráfego cabeado também. Cláudio, mas isso não é o que um invasor malicioso faz? Exatamente por isso que eu estou ensinando para vocês, para que vocês tenham cuidado e saibam identificar esse tipo, né? Então, né, os canais de acesso múltiplos, em geral, vão ser canais de comunicação de broadcast, né? Porque o ponto multiponto, ele não é acesso múltiplo, é um elemento trocando com um elemento, né? E quando eu tenho canais de acesso múltiplo, eu posso ter interferência de um elemento com outro, e essa interferência a gente vai chamar de colisão. Então, eu vou ter que ter protocolos de acesso múltiplo, né? Ou seja, algoritmos distribuídos que vão determinar como os nós compartilham o canal. Ou seja, como eu tomo decisões, e a gente vai ver muito isso quando eu falar sobre rede sem fio, onde eu tenho esse elemento. Então, a comunicação sobre o compartilhamento do canal, tem que usar o próprio canal, né? Então, isso também é uma coisa complicada, porque eu vou ter quadros de controle, e esses quadros de controle vão ser trafegados e eles também podem ser perdidos, né? Da mesma forma que a gente perdeu o AC lá no TCP. Então, para um canal broadcast com uma taxa de R bits, quando apenas um nó tem dados para enviar, esse nó vai obter a vazão total. Mas quando M nós tem dados para enviar, cada um desses nós pode transmitir em média com R sobre M bits, né? Ou quando é completamente centralizado, né, nenhum nó pode coordenar as transmissões, então nenhuma sincronização de relógios ou slots, né, eu vou ter, né, que cada um vai disputar acesso ao meio, né? E eu tenho que ter uma implementação disso que vai ser simples,
e para que seja barato. Ou seja, o ideal seria que eu pudesse usar o canal como um todo, que todo mundo fosse equitativo, que isso fosse totalmente descentralizado e que a implementação seja simples e barata. Esse é o mundo ideal, a gente não sabe que nunca vai conseguir. Então, a gente vai ter, né, o que eu chamo de taxonomia dos protocolos MAC. MAC vem de Medium Access Controller. A camada de enlace ela vai ser dividida em duas subcamadas. Uma subcamada MAC e uma subcamada chamada de LLC. A camada MAC vem de Medium Access Controller e LLC vem de Link Layer Controller. E aí eu vou ter 3 categorias gerais. Uma vai ser a divisão de canal, divide o canal em canais pequenos, seja por frequência ou por tempo, slots, né, que eu vou dividir, e aloca o pedaço a um nó para uso exclusivo. Eu vou ter o que eu chamo de acesso aleatório, onde o canal não é dividido, pode ocorrer colisões, e eu tenho que me recuperar dessas colisões. O que quer dizer, então? Quer dizer que ou eu divido e isso gera um desperdício de banda, ou eu faço acesso aleatório, onde eu vou ter desperdício de banda pela colisão e pelo próprio gerenciamento da colisão. Ou eu posso fazer revezamento. Os nós se alternam em revezamento, mas um nó que possui mais dados a transmitir demora mais quando chegar a sua vez. Ou seja, é como a divisão de canal, só que na verdade eu dou um ticket. Quando for sua vez, demora o tempo que você precisar. E a gente, é claro, vê que esse revezamento é muito ruim. Então, a primeira forma que eu tenho de trabalhar com isso é TDMA, né? Time Division Multiple Access, né? Então, olha isso aqui. TDMA, Time Division. Então, né? Quando eu digo que o protocolo é TDMA, eu estou dizendo o seguinte, que ele divide pelo tempo para fazer múltiplos acessos no tempo. É como se... Qual é a ideia? É como se cada um de vocês levantasse a mão e eu dissesse para vocês, assim, tipo, ordenasse vocês e dissesse, cada um de vocês tem, tipo, 5 minutos, tem, tipo, sei lá, 11 pessoas aqui na sala. Vamos ver quem são essas 11 pessoas. 2 são o Cláudio. 2 são o Cláudio. Então, eu tenho 9 pessoas aqui na nossa sala. Então, eu tenho mais 1 hora de aula aqui. Então, eu daria para cada um de vocês 6 minutos, aproximadamente. Então, cada um de vocês vai ter 6 minutos e cada um desses 6 minutos... né, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. É fácil de ver que vão ter alguns de vocês que não tem pergunta nenhuma para me fazer e vão dizer, não, Cláudio, está tranquilo. E vão ter alguns de vocês que vão ter várias perguntas. Então, vocês já conseguem começar a pensar o quão ruim é esse protocolo. O quão ruim, né, isso não funciona bem. Né? Então, na verdade, eu posso ter bastante ociosidade dentro do meu canal, né? Justamente por causa dessa divisão por tempo. Ela não é o ideal, mas ela é prática, ela é muito fácil de implementar. Ela funciona muito bem para o rádio, né? Por que para o rádio funciona muito bem? Porque o rádio transmite o tempo todo. Né? O outro é o FDM, né? Que vai ser Frequency Division Multiple Access, onde eu vou dividir isso por canais de frequência. Ou seja, eu nunca tenho a banda completa, mas eu tenho a banda o tempo todo para transmitir. Se alguém não transmite, uma das bandas fica ociosa. E é justamente isso que a gente não quer. E muitas vezes, uma vez que eu tenho esse problema, né, e vocês notam o seguinte, que os problemas que eu tenho, né, em comunicação, eles se mantêm, né, ao longo do tempo, ao longo da tecnologia que eu trabalho. Cláudio, como assim ao longo do tempo e ao longo da tecnologia que eu trabalho? Esses mesmos problemas de TDMA e FDMA, a gente já falou, né, quando a gente falou sobre circuito virtual. Esses problemas se mantêm, a gente não quer a ociosidade do canal. Então surgiram os protocolos de acesso aleatório, né, que quando um nó tem um pacote para transmitir, ele tenta transmitir na taxa máxima R, em uma coordenação a priori entre os nós. Então, quando 2 ou mais nós estão transmitindo, tem colisão. Então, eu vou ter um protocolo MAC, de acesso aleatório que especifica como detectar as colisões e como se recuperar delas, né? Através de retransmissões, ou, por exemplo, né, ou conserto do canal. E existem vários protocolos de camada MAC, né, onde o que a gente usa para redes Ethernet é o CSMA-CD, onde isso vem de Carrier Sense, ou seja, sentir o meio, Multiple Access,
Collision Detection. Cláudio, mas isso aqui é uma sopa de letrinhas, eu tenho que ficar decorando esses negócios? Não, entende o sentido e procure os significados conforme vocês forem estudando. Mas é muito importante que vocês entendam como isso é feito. É muito importante que vocês entendam para onde as coisas estão indo. É muito importante que vocês vejam que essas coisas têm sentido. O CSMA-CA, por sua vez, é Carrier Sense, Multiple Access, Collision Avoidance, que é o que a gente vai utilizar, é parecido com o que a gente vai utilizar em rede sem fio. Na verdade, o 802.11 usa DFW MAC, né? Que é o nome real do protocolo do 802.11. Então, existem diversos protocolos de camadas de enlace. Surgiram diversas formas de controle de acesso ao meio. E a gente vai ver, né, esse slot de Aloha, o Aloha. A gente vai discutir um pouquinho sobre cada um desses caras. Então, né, vocês notam que, na verdade, a gente está trabalhando com acesso aleatório por uma questão simplesmente que a gente falou, né, nas outras aulas. Eu tenho uma necessidade de banda, eu tenho uma necessidade de transmissão, eu tenho uma necessidade de todas essas coisas. Então, essas necessidades é que vão ditar o ritmo do que a gente está fazendo. Então, né, o slot de Aloha, ele assim, surge na Universidade do Havaí, é óbvio, né, com esse nome, né? E, na verdade, é a seguinte, né, eu tenho um protocolo muito livre, original, que a gente vai disputar acesso ao meio, e quando vocês lerem um livro, vocês vão ver lá no livro que esse protocolo mais livre tinha um desempenho medíocre. Então, para a gente evitar esse protocolo com desempenho medíocre, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o seguinte, a gente, né, a comunidade de redes, foi dividir o tempo em slots, de forma que você só conseguisse começar a transmissão dentro desses slots. Mas como é que eu saberia quando termina um slot e começa outro, né? Ou mais do que isso, como eu faria para que dois protocolos, dois elementos de rede, tivessem a mesma visão de quando começa ou termina um slot? O que vocês acham que precisa? Basta ter, tipo, bits extras para indicar a finalização do pacote? Não. Coisa assim? Antes disso. Eu penso o seguinte, vocês vão se encontrar para ir ao cinema. Vocês vão comer alguma coisa. Qual é a primeira coisa que vocês decidem quando vocês querem, sei lá, se encontrar para fazer alguma coisa com alguém? Decidir que horas e que lugar, né? Então, como é que vocês decidem as horas? Ver a hora em comum entre os dois, então a hora do evento que você quer participar. E como é que vocês garantem que os dois têm a mesma hora? Por exemplo, hoje de manhã, combinei com esse aluno do Peru que ia ser às 10 horas do horário de Brasília. Às 10 horas do horário de Brasília, né, ou seja, do nosso fuso horário aqui do Rio de São Paulo, né, horário de Brasília, eu abri o Google Meet e fiquei esperando o rapaz aparecer. Quando deu 10h30 ele não apareceu, eu mandei uma mensagem para ele pelo e-mail, e aí, você vai aparecer ou não? Ele, poxa, professor, desculpa, eu errei, né? Eu botei o horário de Brasília, mas eu marquei no meu horário, no meu calendário, com o horário daqui do Peru, né? Que tá com sei lá, 2, 3 horas de diferença. Eu falei, não tem problema. Não tem problema. A gente reescala, mas para as
11 horas aqui do Brasil. Eu não fiquei parado, fui fazer outras coisas enquanto ele não aparecia, né? Porque sempre tem tarefa para fazer. Mas esse combinado precisa de um processo de sincronização. Esse combinar previamente é o que a gente chama de sincronização. E pode parecer bobagem, mas sincronização é bastante complicado. Quem aqui já ouviu falar do NTP? Sabe o que é um servidor de NTP? O que é um servidor de NTP, Breno? É um servidor para você conferir as horas, né? É Network Time Protocol. Na verdade, é um protocolo que ele manda para todo mundo pela rede, né, o horário padrão. É assim que o seu celular sabe as horas da operadora. Network Time Protocol. Né? Então, na verdade, esse protocolo serve única e exclusivamente para você combinar que todo mundo está utilizando o mesmo tempo. Então, quando o teu celular dá uma cagada, né, no horário, né, ele fica ruim de jogo, né, esse é o que vai rolar, é isso que vai rolar no protocolo. Tá? Então, a ideia do slot de Aloha é que eu consigo combinar, eu tenha quadros todos do mesmo tamanho, o tempo sendo dividido em slots de tamanho igual a um quadro, e os nós vão começar a transmitir apenas no início dos intervalos, todos nós sendo sincronizados, e se 2 ou mais nós transmitirem no slot, todo mundo vai detectar a colisão. Ou seja, na verdade, o que eu estou fazendo é reduzindo a superfície de colisão. Então, quando o nó obtém um novo quadro, ele espera até o início do próximo slot e transmite o quadro inteiro. Se não houver colisão, ele só pode gerar um novo quadro no próximo slot. Caso haja uma colisão, ele retransmite o quadro no intervalo de slot subsequente com probabilidade P até obter o sucesso. Então, né, o J de Aloha, para quem já fez estatística, ele pode ser modelado por uma binomial, né? E esse é um dos exemplos de para que estatística serve para a gente de computação, para modelar desempenho. Então, tinha uma disciplina muito legal no curso de graduação de computação, que era variação e desempenho, que era o uso de estatística, né, para modelar sistemas, né? Basicamente, modelar, né, protocolos de rede. Então, para quem ainda não sabe, né, estatística, ou então para quem ainda está precisando de um exemplo concreto para entender o valor de estatística melhor do que parafusos e pregos numa loja ou altura de alguém, né? Esse é um exemplo clássico, né? A variação de protocolos, a variação da qualidade de protocolos ou sistemas de otimização. Eu sei que o professor Rodrigo Couto, da Engenharia Elétrica, ou do Programa de Engenharia Elétrica, não estou recordado agora, ele dá um curso de otimização para redes, que é uma das coisas que eu acho que é muito interessante, muito importante no cenário que a gente vive hoje. Tá? Então, esse aqui é o exemplo do slot de Aloha. A vantagem é que um único nó ativo pode transmitir continuamente na taxa, né, máxima do canal, altamente descentralizado, né? Ele é muito simples. A desvantagem é a colisão, isso quer gerar um slot desperdiçado. Eu posso ter slots ociosos, né? Os nós podem ser capazes de detectar colisões num tempo inferior ao da transmissão do pacote, né? E eu tenho que ter a sincronização dos relógios. Mas essa da sincronização eu nunca vou perder. A gente vai ver que os outros todos a gente vai perder essa desvantagem. Então, como eu falei, assim, a eficiência ela vai ser dada em função de uma binomial, né? Como a gente pode ver aqui, mas no melhor caso, o canal vai ser usado em transmissões úteis em apenas 37% de tempo. E ele é muito superior ao Aloha original, que não era slotted. O Aloha original ele funcionava só em 13% das ocasiões. E vocês acham que 37% ele é razoável? Sinceramente, não. Vocês gostariam de pagar uma rede de 10 mega e ter só 3 mega? Ou pior do que isso, né? Imagina o cenário hoje das operadoras. Você paga uma rede de 10 mega, ela só te garante 2 mega no pico, e desses 2 mega, você só tem 37% disso. Que dá por volta de uns 700, 800K. Olha a deprecagem que está rolando aí. Né? Então, né, a gente sabe que esse desempenho é baixo. Então, a Aloha puro sem slot é pior do que ainda. Chegou, mandou. Né? É FIFO. Né? Chegou, mandou 18%. E aí surge, né, justamente porque esse desempenho é medíocre, né, o CSMA.
Cláudio, mas no começo as pessoas faziam o melhor possível. Galera, eu sei. Eu tenho completa ciência disso. Que para fazer o Aloha original e o Nota de Aloha, muita gente botou a bunda na cadeira e trabalhou muito, né? Muita gente não tinha acesso à internet, isso não existia, né? Ou como eu sacaneei meu orientador, né? Que ele tinha que pedir os papers pelo correio. Ele falou, mas por isso que era tão difícil trabalhar, né? Ou então, como ele falou uma vez para mim, vocês não têm noção do quão importante são as bases do I3E e da ACM para vocês poderem buscar papers hoje em dia. Se vocês querem buscar hoje um paper, vocês vão no Google Scholar e vão buscar esse paper aparece para vocês. Isso não existia. Isso não era uma verdade. Nada disso eram coisas que aconteciam. Então, essas são coisas que a gente tem que parar e bater, agradecer a Papai do Céu, justamente porque a gente tem esse tipo de oportunidade. Isso não era comum, isso não era normal, isso não era como as pessoas faziam coisas, né? Então, isso realmente, né, é muito, 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 né, importante, né, para a gente. É muito importante como essas coisas se transformaram ao longo do tempo, né, para a gente poder, né, chegar nesse estágio que a gente está hoje em dia, né? Então, né, eu entendo que teve um desempenho, um trabalho muito grande, né, e muito dessas coisas implementado em hardware, né? Ou seja, isso aí, né, foi soldado, placa, circuito lógico, né? Então, eu entendo, mas esse desempenho ainda não é aceitável e nos dias de hoje a gente não tem como pensar nisso, né? Então, surge o Carrier Sense Multiple Access, né, que se o canal estiver livre, eu transmito o quadro todo, se o canal estiver ocupado, eu adio a transmissão. A analogia humana é não interromper os outros. Então, qual é a analogia do Carrier Sense Multiple Access? Em vez de eu dividir a sala entre vocês para que vocês venham me perguntar, o que eu vou fazer agora é o seguinte: todo mundo quer perguntar, levanta o braço. E eu vou escolher um para falar. Esse cara que fala, os outros calam a boca. É isso que vai acontecer. Ou seja, não tem duas pessoas falando juntos. Ou eu vou tentar que não tenham duas pessoas falando juntos, né? E é isso que a gente vai tentar falar. E esse é o protocolo que a gente usa até hoje em dia, surgido no meio dos anos 80. Né? Então, existe colisão? Existe. Né? Na prática, em redes cabeadas, hoje em dia, quase não tem mais colisão e nem tem mais quase colisão em rede sem fio acima da N, né? Ou seja, redes sem fio, né? Os padrões do 802.11, ele tem sabores diferentes. Hoje, o padrão de comunicação do 802.11 nos notebooks que vem para vocês são 802.11 AC, né? Para os celulares é 802.11 N, né? Os celulares mais caros já vindo com padrão AC. Qualquer coisa do N para cima, quase não há mais colisão. Em redes cabeadas, idem, né? Abaixo do N, vocês têm. Cláudio, mas eu tenho Raspberry Pi 2 e ele não é rede N, ele é rede G. Então lá pode ter colisão. Cláudio, você falou que você tem um notebook, né? Eu ia falar laptop de novo, que ele é um Pentium 3 e ele tinha uma placa de rede sem fio, né? PCMC, né? Tem sim. Cláudio, você está querendo me dizer o seguinte, que esse celular, esse notebook, ele é padrão? Não, ele é 802.11b, é pior ainda. Então, existem vários protocolos que surgiram e eles têm colisão. Quando eu falar sobre rede sem fio com vocês, eu vou falar mais sobre colisão. Então, as colisões ainda acontecem. Caso haja atraso de propagação, que os dois nós vão acabar não ouvindo a transmissão um do outro. Então, a colisão é desse tempo todo que vai ser desperdiçado. Ou seja, entre eu transmitir, né, a minha mensagem, pode ser que eu tenha, né, um problema entre eu que começar a transmitir e outro cara começar a transmitir, eu posso ter uma perda no meio do caminho e isso me gera, né, a colisão. Então, a ideia é que surja, né, não ficou muito claro, eu acho que essa explicação ficou um cocô. Então, vamos lá, vamos voltar nela. Então, a ideia é a seguinte, né, se o nó A começou a transmitir, né, e ele decide que vai começar a transmitir, mas no meio tempo, um outro nó também decidiu, se esse tempo entre esses dois elementos para transmitir, ele não é suficiente para que um perceba que o outro começou a transmitir, pode ser que isso gere uma colisão. Então surge o CSMA-CD, né? Que eu faço o que eu chamo de detecção da portadora, ou seja, adio a transmissão no CSMA-CA. E aí vocês vão ver uma coisa chamada backoff exponencial. Mas já vou falar disso.
Então, as colisões são detectadas em pouco tempo e as transmissões que sofrem colisões são abortadas, reduzindo o desperdício do canal. Porque no modelo do CSMA-CA, eu preciso terminar de transmitir a colisão. Né? No modelo CSMA-CD, eu disse o seguinte, no sentido que eu percebo que houve uma colisão, eu já paro. Isso é feito a nível físico. Né? Essa detecção de colisões é fácil em lãs cabeadas, porque eu só medi a potência do sinal, ou seja, uma coisa de nível físico mesmo, e é difícil em lã sem fios. A gente vai ver que em lã sem fios, a gente vai usar um outro mecanismo, né? Que é o mecanismo de software. Você tem detecção de portador em lã sem fios quando eu falo no protocolo para redes IoT chamado de Zigbee 802.15.4, né? Que eu vou ter um detector, uma detecção de portadora. Mas, para rede sem fio tradicional, eu não tenho, eu faço, né, uma reserva de e-mail, digamos assim. Então, a analogia humana vai ser um bate-papo educado. As pessoas vão criar brechas para se comunicarem. Então, a ideia é que, na verdade, eu consiga dividir o meu e-mail entre as pessoas que querem, né, comunicar e eu tenha trocas entre essas pessoas falando. Tá? Então, a ideia, né, isso aqui é caveira, slide 33, né, é que um adaptador vai receber um datagrama da camada de rede e cria um quadro. Se o adaptador percebe que o canal está ocioso, ele começa a transmitir o quadro. Se percebe que o canal está ocupado, ele espera que o canal fique livre e transmite. Né? Se o adaptador transmitir todo o quadro sem detectar outra transmissão, ele conclui a operação com sucesso. Se o adaptador detectar outra transmissão enquanto estiver transmitindo, ele aborta e envia um sinal de reforço de colisão. Ou seja, ele mostra, né, ele cria um sinal de alerta para mostrar que houve uma colisão. Após o aborto da transmissão, o adaptador entra na retirada, ou seja, back-off, ou seja, espera um tempo aleatório como se eu punisse. Né? Quem colidiu, eu vou punir, né, dando ele um tempo no banco de espera aleatória. Né? É chamado de back-off exponencial binário. Quanto mais eu colido, quanto mais eu erro, mais tempo eu espero. Ou seja, eu vou punir com punições de tempo as pessoas que forçam a colisão. Então, o atraso, vamos chamar de tempo de propagação, o atraso máximo da propagação entre dois nós, o atraso físico, e o de transmissão não é mais simplesmente o tempo para eu transmitir entre dois nós, mas o tempo de eu transmitir mais vezes a probabilidade que eu tenho de colisão. Quanto mais colisão, né, eu tiver, né, quanto mais colisão eu tiver, menor a minha eficiência, né? Ou seja, isso acaba que ele é muito melhor que o Aloha em termos em termos de eficiência, né? Ele é muito mais ele é descentralizado ainda, ele é muito simples de implementar, ele é barato, ou seja, na verdade ele é o Aloha, que eu detecto o meio através da camada física, e eu puno quem colide. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é naturalmente dizer o seguinte, eu sei que vai ter colisão, mas quando tiver colisão, né, eu vou punir quem gerou a colisão e faço com que o cara tenha um tempo aleatório. Ou seja, como o cara parou de transmitir e tem esse tempo aleatório no banco, eu sei que essas pessoas não podem transmitir, então outras pessoas vão transmitir no lugar. E isso é que também vai influenciar naquele efeito de serra que o TCP tem. Né? Vai vir também desse comunicador. Então, vocês começam a notar como essa soma dos comportamentos protocolares ao longo das diferentes camadas da rede é que vão definir esse comportamento que é não facilmente predizível na rede de computadores. E é por isso que, quando eu falo em qualidade de serviço fim a fim, é tão difícil de eu garantir uma qualidade de serviço fim a fim, porque é muito difícil de predizer o que vai acontecer. Né? É muito difícil de predizer como vão ser esses caminhos. Então, esses são os desafios que a gente está. A gente tem que ser simples, sucinto, de baixa implementação, com alto desempenho e ainda ser, né, preditível. Isso não é uma verdade absoluta. Isso é complicado para burro. Então, é o que eu chamo de protocolos de revezamento. Né? Então, eu tenho protocolos MAC de divisão de canal, onde eu vou tentar compartilhar o canal de forma justa, com altas cargas, né? E quando eu tenho baixa carga, isso é extremamente ineficiente, e eu tenho realmente o acesso aleatório, onde eu mando tudo, né, para tudo quanto é lado e torço. E quando eu tenho alta carga, eu vou ter muita colisão. Então, na verdade, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um protocolo de revezamento, eu vou revezar os canais para altas cargas. Então, eu vou fazer o que eu chamo de poleamento.
pooling. Quem funciona com poleamento é o 802.11, né? A gente vai ver no 802.11 que eles têm dois métodos, duas formas de funcionar, modo DCF e modo PCF. O poleamento ou pooling, o nó mestre vai convidar os nós escravos a transmitir em revezamento. Ele é usado tipicamente em dispositivos escravos, né, que vão ser dispositivos burros. Então, na verdade, o pooling é como se o mestre dissesse assim, agora é tua vez, agora é tua vez, agora é tua vez. Eu dou tickets para que as pessoas possam disputar acesso ao meio e me dar algum elemento. Cláudio, mas esse pooling gera um overhead. Gera. Mas ele é melhor do que a colisão. Então essa é a questão, esse é o meu trade-off, essa é a minha troca, é ser melhor do que colidir, né? Eu tenho outro, que é a passagem de permissão, a passagem de token, é como se eu passasse um bastão, e quando eu falo, e no passado, que existiam chamadas redes, chamadas de token ring, são redes que fazem justamente isso, né? Que eu controlo a permissão passada de um nó para o próximo de forma sequencial, mas se eu tenho uma perda num desses nós, eu atrapalho a minha colisão. Né? Isso não é o que eu quero, isso não é o que eu desejo. Tá? Então, eu tenho um overhead aí dessa transmissão, desse protocolo. Né? Eu tenho as redes, né, de acesso cabeado, onde elas vão trabalhar também com esse poleamento. Né? Então, o cabeamento coaxial é o caso, por exemplo, das redes da Claro hoje, onde eu tenho um canal de difusão mainstream, né, um único caminho, mas múltiplos canais de upstream tentando trabalhar com isso. Tá? Então, resumindo os nossos canais, né, de revezamento. Eu tenho divisão de canal por frequência, código, tempo, frequência ou código, né, divisão de frequência. Eu tenho acesso aleatório, dinâmico, como Aloha, SAloha, CSMA e CSMA-CD, né? Eu tenho que escutar a portadora, principalmente no CSMA-CD. O CSMA-CD vai ser usado na internet. O CSMA-CA é usado no 802.11, mas ele não compreende o 802.11 completo. E eu tenho os protocolos de poleamento que vão ser usados não só no Bluetooth, mas vai ser usado também no 802.11 no modo PCF, que a gente vai ver. Então a gente vai ver, a partir da aula que vem, como é que é dado esse endereçamento em redes locais e como isso é visto dentro dos elementos centrais e como isso afeta a nossa comunicação. Então, por hoje, eu vou parar por aqui, né? Para vocês terem um tempo de tomarem uma água, descansarem um bocadinho antes da próxima aula de vocês, que alguns de vocês fazem aula comigo. Tá? E até para eu poder também tomar uma água e dar uma descansada, né? Então a gente vai parar por aqui. Então leiam dessa sessão 1 até a sessão 3, né, do capítulo 5, serve qualquer uma das edições do livro do Curose. Eu vou tentar subir os slides, né, originais do livro do Curose lá no Classroom para vocês e mais algum material que eu estou devendo. Estou subindo agora os vídeos. Hoje já subi de uma turma, devo subir mais umas 2 turmas hoje até a madrugada, e eu acho que com isso eu consigo alcançar, né, o material que eu andava perdendo. Tá bom? Então, senhores, como sempre é um prazer. Estamos chegando na reta final. Tenham fé, tá acabando. Não me odeiem, tá? Combinamos o trabalho, combinamos as atividades, né? Eu desejo a vocês uma ótima semana, né? Que vocês tenham uma semana fantástica e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau e cuidem-se. Tchau, professor. Até quarta. Tchau, professor. Valeu, professor. Boa tarde.